A investigação da Polícia Federal sobre os presentes que Bolsonaro recebeu da Arábia Saudita envolve agora a análise de mensagens em celulares que foram apreendidos. E também quebras de sigilos bancários e também a perícia das joias que foram levadas para os Estados Unidos, né? Eles estão periciando tudo isso, a descoberta de que são itens realmente de extremo valor, feitos às vezes sob encomenda. O governo saudita deu de presente para os representantes do governo um kit de joias feminino e outros 2 masculinos com caneta, abotoaduras, anel, rosário islâmico e relógio. Peritos que analisaram as peças indicam, por exemplo, que o Rolex foi feito sob encomenda e faz parte de uma série especial. Ele tem 184 diamantes. No mostrador, que é em madrepérola, as pedras preciosas ficam no lugar que seriam dos números. A caneta desse mesmo kit ela tem mais de 1000 pedras cravadas, né? Então é realmente uma caneta cravejada de diamantes e pedras preciosas. O relógio mais caro dos presentes é um da marca Chopard, que é avaliado em R$ 695 mil. Essa peça foi recebida em outubro de 2021, em uma viagem do então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, à Arábia Saudita. E foi justamente sobre esse retorno dele, a tentativa de passar com esse material na mochila, que o Brasil ficou sabendo desse episódio. E hoje a gente fala sobre isso, e isso acaba enrolando bastante o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos lá, Josias, em relação a esses detalhes desses presentes, né? Isso é muito importante, essa é uma informação muito importante, né? É muito relevante, Fabiola, pelo seguinte: presentes tão valiosos, eles ganham uma aparência de suborno. E quando o presente é recebido por um presidente que tenta se apropriar das peças, e a investigação mostra que o Bolsonaro chegou a comercializar esses presentes, vendeu no exterior por meio do seu ajudante de ordens, o Mauro Cid, aí o suborno fica caracterizado, porque o presidente se apropriou de algo que foi dado a ele como portador do governo brasileiro por uma autoridade, por um chefe de Estado estrangeiro, ele se apropriou disso, tentou vender. Então ele reforçou, ele potencializou essa impressão de que o presente foi tratado mesmo como um suborno. Nós estamos vivendo numa república. Quando essa prática da troca de presentes entre chefes de Estado, ela é uma praxe, é muito usual. Quando o presidente vai ao exterior ou recepciona um chefe de Estado no Brasil, ele dá um presente. No caso brasileiro, não é essa tradição de dar presentes valiosos, é sempre um presente simbólico, comprado com dinheiro do contribuinte. Quando ele recebe, não é razoável que ele considere que aquele presente é dele. Ele recebeu como chefe de Estado do Brasil, deu presente como chefe de Estado, recebeu como chefe de Estado, deu presente adquirido com verba do contribuinte, recebe o presente não como uma propriedade privada, mas como uma propriedade da República, uma propriedade do governo. Então, quando o Bolsonaro se apropria, ele subverte o sentido da homenagem que lhe é prestada pelo chefe de Estado estrangeiro. E ele faz isso para, na prática, ele admite que se corrompeu. E havia muita dúvida até 2016 sobre o que é presente do chefe de Estado, o que não é. Veio uma decisão do Tribunal de Contas da União que definiu essa questão. E ali ficou acertado que presentes recebidos em cerimônias oficiais, em que o chefe de Estado está ali presencialmente, ou que ele é representado por alguma autoridade do governo, esses presentes devem ficar no acervo da União. Não pode ir para o patrimônio pessoal, particular do presidente. A Dilma teve que devolver um lote de presentes que ela também tinha levado, o Lula teve que devolver um sem número de presentes, dos quais ele também havia se apropriado. Então, o Bolsonaro não poderia alegar desconhecimento dessa decisão. Ainda assim, ele levou os presentes.
e são presentes muito valiosos. Não se pode considerar isso como uma coisa trivial, não. Realmente, o presente tem a aparência de suborno e, ao se apropriar deles, o presidente de então, o Bolsonaro, deu a impressão de que se deixou subornar, Fabiola. Então, quer me parecer que o governo brasileiro faria um bem ao país se encaminhasse agora sobre Lula um projeto de lei ao Congresso Nacional delimitando esse tipo de prática. Inclusive, acho que seria bastante razoável que uma legislação nova sobre essa matéria estipulasse até que valor um presidente brasileiro pode receber um presente. Não faz o menor sentido receber esse tipo de presente, joias tão valiosas. Qual é o sentido disso? Ainda que se incorporasse isso ao patrimônio da União, vai fazer o que com essas joias? Vai botar no museu? Vai botar vai expor no Palácio do Planalto? Faz o menor sentido. O sentido dessa cerimônia é uma troca de gentilezas, algo simbólico. Não faz sentido nenhum um presidente aceitar presentes desse valor, com esse tipo de características, presentes, joias, cravejadas de diamantes. Realmente, nós estamos precisando de uma legislação nova, Fabíola, que delimite essas coisas. E quando um presidente receber um presente como esse, ele delicadamente devolve e vai ter esse pretexto para a devolução. Olha, a legislação brasileira não permite, então eu agradeço muito a gentileza, mas não vou levar. Não faz o menor sentido. Isso aqui tem cheiro de suborno, Fabíola. Eu estava falando sobre o aprofundamento das investigações, os detalhes que vão sendo revelados e, inclusive, a Polícia Federal em cima disso, né? É claro que a defesa fala em perseguição política e diz que tudo isso tem mostrado uma perseguição política, né? Os apoiadores de Bolsonaro têm utilizado esse termo de perseguição política. Durante esse final de semana, o ministro da Justiça resolveu responder, de certa maneira. Ele não direcionou isso a um ou outro, no entanto, falou de uma forma geral. Acho até interessante, antes de passar para a professora Deise, o comentário dela a respeito do aprofundamento das investigações da Polícia Federal. Vamos só ler aqui um trechinho do que disse Flávio Dino nesse final de semana. O ministro disse que, ele traz aqui, ó, o Brasil viveu um quadro de anomia em que o absurdo era naturalizado. Discursos contra a vacina, armamentismo irresponsável, crimes ambientais, agressões aos poderes e ao Pacto Federativo. Delinear esse diagnóstico é essencial para entender o que estamos fazendo nos últimos meses. Uma reconstrução institucional para recolocar o país nos trilhos da Constituição. Aí ele fala, no caso dele, inclusive, que é esse alvo, que ele está sendo aí um alvo de ataque nesse momento. Ele fala, no Ministério da Justiça, temos as leis como referência, inafastável. As leis como referência inafastável, para que possamos alcançar a segurança jurídica. E as leis mandam que acusados de crime sejam investigados, sejam denunciados e sejam julgados. Portanto, não se trata de escolhas, e sim são deveres. Esses deveres estão sendo cumpridos nos limites das nossas atribuições, a fim de que tenhamos sanção e prevenção na medida necessária. Não é, aí ele responde, não é perseguição, é justiça, e é só com justiça, quanto ao passado, teremos um futuro melhor.